Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo otimamente bem, prazer em vê-la mais uma vez, estar contigo, minha madrinha, minha querida amiga. Estamos aqui juntos mais uma vez, conversar, bater um papo. Estamos aprendendo muita coisa, até que esse negócio de pandemia aí me obrigou a aprender esse negócio de Instagram, live e outras coisas mais. Que bom. Não, tem vantagens, né? Bom, então, enfim, hoje a gente vai estar recebendo Jorge Steinhilber, esse parceiro de muitos anos. Você que vai contar, Jorge, há quantos anos a gente se conhece. O cabelo Com já está bem certeza. pintado, Dona Cléo pintou, então eu não preciso mais dizer que eu sou tão velha, mas sou. Enfim, É, mas a gente isso tem uma aí. história linda na educação física, junto Maravilha, com o Jorge, com o maravilha. Tubino, enfim, com tantas pessoas que, com todo, vamos ser justa com o CREF aqui, né? A gente tem parceiros, né, grandes que nos ajudaram muito no CREF Rio, Com em certeza. todos os CREFs do Brasil inteiro, que nos ajudaram na peregrinação que foi no Congresso Nacional, naquela época eu ainda deputada. Não, primeiro com o Nelson Carneiro, eu nem deputada era E- vereadora, mas você vai contar melhor. Mas antes, não dá para começar uma live como essa, uma live hoje, um dia triste para todo mundo, com a perda tanto do Aldir Blanc como do Flávio Migliatti. Então, acho que primeiro é dizer que eles vão fazer muita falta à cultura nacional, muita falta ao Brasil, muita falta às pessoas que, de alguma maneira, respeitam a cultura, né? O Aldir tem uma história linda, claro que a música mais famosa, a composição mais famosa é o Bêbado é Equilibrista, porque teve uma conotação importante no momento difícil da história do Brasil, quando veio a ditadura, virou a música da anistia, que trouxe todo mundo de volta. Hoje eu estava conversando com o Daniel, filho do Betinho, lembrando, né, a música Fala do Enfio, ele fez um texto lindo, homenageando o pai, a gente não podia deixar de falar aqui. Muito triste também perder o Flávio, que era um ator desses especialíssimos, e tudo isso por causa da pandemia. E aí não dá, Jorge, para a gente não dar os números da cidade do Rio. Eu não sei se você está no Rio ou se você está em Brasília. Você está no Rio? Não, eu estou em Teresópolis. Ah, então tá no Rio, né? Está em Teresópolis. Está escondido em Estou no Teresópolis, está escondido. Rio, Bom, claro. mas aqui, para você ter uma noção, no estado do Rio a gente já tem mais de 1.000 mortos, né? Muito triste, são hoje, né? Eu vou dar os números de agora, 1.065 mortos. De ontem para hoje, 46 novas mortes, 11.721 casos, 582 novos casos. Eu acho que isso tudo é subnotificado, porque se você deve ter um monte de grupo de internet como eu. E é todo mundo falando, é tanta gente que um conhece, que o outro conhece, que a gente já viu, a gente já conheceu, ou que faz parte da dinâmica da cidade que está indo, né? Então, assim, o mais preocupante é que hoje, né, à tarde, da onde veio o dado, 87% das vagas de UTI estavam ocupadas, 98% das vagas de UTI no estado já estavam ocupadas, 91% das vagas de enfermagem também já estavam ocupadas, e na rede municipal, ou seja, aqui na cidade do Rio de Janeiro, não tinha vaga nenhuma. Vocês ainda estão aí pertinho de Friburgo, onde eu acho que ainda tem vaga. E mais, uma denúncia séria da morte de 6 pessoas por falta de remédio. Imagina, no hospital referência, né? Denúncia dos próprios servidores. Então, assim, a gente está vivendo, eu acho que talvez o pior momento da nossa história, né? Não só a nível do Brasil inteiro, mas aqui no Rio é absolutamente dramático, né? Dramático, Jorge, dramático. Bom, mas ao mesmo tempo a gente não pode só chorar, né? Agradecer o carinho que as pessoas tiveram comigo na sexta-feira passada, que eu fiquei mais velhinha, né? Tinha que ser um dia do trabalhador, não podia ser outro dia, mas fiquei muito feliz, muito obrigada a todos. Ontem fiquei a madrugada inteira respondendo, não sabia mais o que fazer, mas respondi um a um, né? Pedi até desculpas, porque eu não consegui responder sábado tudo, mas sábado eu consegui responder uma parte, ontem outra, e na rede, assim, no Instagram e no Face, aí eu tive que responder de forma global, porque senão não ia conseguir mesmo. Mas, enfim, muitíssimo prazer estar com você. Agora a palavra é tua, conta um pouco da nossa história. Deixa eu dizer a você que você não ficou mais velha, você ficou mais idosa só, porque velha você não está ficando. Você Mas eu não tenho continua nenhum ativa, problema continua com forte. velha, nenhum Não, problema. Eu acho que esse negócio de chamar de velha, idoso, é um preconceito.
Velho não quer dizer ruim, não. Tem coisa melhor do que um bom vinho velho? O vinho não é idoso, o vinho é velho. Né? E é maravilhoso do mesmo jeito. Eu não tenho muito esse preconceito. Fulano é velho, fulano é idoso. Para mim não faz nenhuma diferença, desde que as pessoas sejam, né, tenham a possibilidade de viver decentemente. Né? Mas, chefe, como agora... você está fazendo, como você vem fazendo, como você faz a vida inteira, tem feito, honrando sempre, não só o que você foi, a parlamentar que você foi, mas como a pessoa que você é. Isso é que é muito importante. Obrigada, meu amor. Mas vamos contar um pouco, antes da gente começar as perguntas, é um monte, e tem um monte de profissionais de educação física entrando. Conta um pouco a história, né? Como é que a gente chegou nesse momento da educação física, porque eu acho que aí é resgatar, nem todos, o pessoal mais jovem, então, sabe muito pouco, né? E eu fiz questão de falar no começo também de Tubino, porque foi uma dessas pessoas que não está mais entre nós, mas que foi essencial para a gente chegar no avanço que a gente chegou hoje. E depois vamos falar da ADIM e tal. Vamos em frente, vai lá. Bom, a história com você, Laura, é uma história lindíssima, belíssima, começou no Rio de Janeiro, na época que você era vereadora. Né? 89, né? Inicialmente a gente começa falando, as pessoas lembram muito mais, e você enquanto madrinha da regulamentação, que foi em 98. Mas é preciso resgatar, lembrar, que antes disso teve um movimento anterior, na década de 80, né, 89. em que o projeto de lei estava engavetado, né, no Senado Nacional, e eu tive a oportunidade de procurá-la enquanto vereadora e pedir a você que intercedesse junto ao seu pai, Nelson Carneiro, que aí sim, através desta relação, você logo imediatamente entendeu a importância do profissional de educação física, a importância da sociedade ser atendida pelo profissional de educação física, fez a ponte com o seu pai, e seu pai, de pronto, também é uma pessoa super responsável, super voltada às questões sociais, super olhando a sociedade como um todo, né? Deixou aí um legado sensacional, conseguiu aprovar o projeto de lei naquela ocasião no Congresso. Infelizmente, porque não tínhamos ainda o conhecimento político, nós aprendemos depois, né? O projeto acabou sendo vetado pelo presidente da República. Quem era o presidente na época que eu já não me perco? Sarney. Sarney. José Sarney. Sarney vetou o projeto. Mas o Sarney vetou. Eu não quero nem debitar a ele essa questão. Não, normalmente é o técnico. O Ministério do Trabalho é que naquela ocasião fez um parecer para ele, ele então vetou. Por conta do Ministério do Trabalho. De saída, estava naquela troca, né, de saída dele, então nós não olhamos isso, enfim. A coisa. Mas aí depois isso passaram-se quase 10 anos, né? Quase 10. Né, nossa. Em 96, em 95, o Eduardo Mascarenhas deu entrada no projeto de lei da regulamentação da profissão, que tramitou no Congresso, mas aí é que você entra com todo o seu potencial. Eduardo se foi, Eduardo era muito meu amigo, se foi, né? Está lá já há muitos anos, bem tratado por Deus. E aí você me convidou para tomar conta do projeto. Exatamente. E você não só tomou conta do projeto. Não, primeiro você que abraçou a causa. Você de pronto abraçou a causa e estava no Congresso, você estava na Câmara dos Deputados, né? O Bernardo era deputado estadual, então ele não tinha tanta entrada naquele primeiro momento. Depois não, depois vocês dois fizeram uma parceria em 98, que foi assim, um trabalho hercúleo de vocês, líder por líder, 1 a 1, todo mundo. A gente aprovou, eu me lembro que a gente aprovou, Jorge, em 2 minutos, ninguém nem viu, foi tão rápido, combinamos tudo. Em 2 meses vocês saíram da Câmara para aprovar no Senado e o presidente da República, Fernando Henrique, assinar a lei. Isso é uma coisa... 2 meses, eu estava esperando mais de 10 anos, foi o veto anterior, né? Foi isso mesmo. Eu vou lembrar você um detalhe que foi crucial nesse processo. Né? Quando você conseguiu, junto à ACM, que o projeto entrasse em pauta, o projeto estava em pauta, nós tivemos um senador que resolveu entrar com 3 emendas. Não lembro Você mais. não está lembrada mais disso. Pois é. E aí eu fiquei lá ainda naquele 1º de setembro, esperando o que ia acontecer, e comecei a ver um movimento ali na mesa. Porque a tal da emenda acaba com o projeto, né? A emenda parece que... Papéis ali. A gente não podia ter emenda, senão voltava para a Câmara, era uma confusão.
Aí eu chamei você e disse, Laura, dá uma olhada ali, porque eu acho que é um instinto mesmo, acho que é Claro. alguma coisa relacionada a nós. Aí você foi lá na mesa e disse, Jorge, tem 3 emendas em relação ao projeto e a coisa está complicada. Aí você procurou um outro senador e começou a conversar com os senadores. Isso é um detalhe que é importante dizer isso. Quer dizer, o quanto você, deputada federal, né, com acesso que você tinha, pelo respeito Mas que sabe os que senadores Mas tinham por é você. mais do que isso, é uma relação que você monta. Até hoje eu chego no Senado, converso com as pessoas, me ajudam, meus projetos são aprovados. Às vezes, né, nem tudo é aprovado, mas assim, eu não posso reclamar, minhas relações pessoais Não, se mantêm. mas mas é importante mostrar isso, porque são detalhes, pequenos detalhes que fizeram a tremenda diferença. Às vezes é Eu difícil sei. você explicar isso, né? Mas aqui entre nós é importante Batendo papo é resgatar para mais você fácil. e para as pessoas que estão nos ouvindo, para dizer o quanto você foi importante e por que nós sempre chamamos você de madrinha, né? E naquela ocasião, você olhando aquilo, chamou um senador, começamos a conversar, você foi conversar com o senador Suplicy para ver se ele mudava de ideia. Ele, naquela ocasião, disse que não, porque algumas pessoas estavam contrárias ao projeto, então teria que paralisar tudo isso. E a gente Aí você segurou. chamou, aí você chamou um outro senador, me chamou para um café, para aquela sala do cafezinho, e começamos a construir uma resposta a cada emenda daquelas. E aconteceu um fato interessantíssimo. O Suplicy veio ao encontro de nós, né? Conversou com você e disse: olha, você me garante que isto aqui vai ser um projeto realmente social, de defesa da sociedade? Ele disse: pode deixar comigo que eu garanto. Então, estou retirando as emendas. E foi assim que o Chega, me projeto arrepiei passou. agora. É isso mesmo. Eu sempre tive uma boa relação com o Suplicy, graças a Deus. Tanto na Câmara Federal, quanto quando era vereadora, e na minha vida, de uma maneira geral, as pessoas sabem que quando eu disser uma coisa, pode confiar que eu morro, mas vai acontecer. Isso é uma característica. Então, quando ele me perguntou e eu garanti, eu tenho certeza que ele ficou absolutamente tranquilo. E é verdade, a gente cumpriu, como Total tem verdade. cumprido a vida inteira o que faz. Né? É Ao isso. longo desse. Só para você poder ficar mais tranquilo sobre isso, né? Ao longo desses 21 anos, 500 mil profissionais registrados, 21 conselhos regionais devidamente instalados, todos E aí eu vou sustentáveis, também vamos ser agradecer a todos os sustentáveis. conselhos. A última vez que a gente fez que você fez uma festa, não foi esse ano retrasado, você fez uma homenagem linda para mim, 20 com anos. os 21 conselhos, Claro, os 20 anos, claro, né, me chamando de madrinha. Eu claro, fico feliz em ser madrinha. claro, Eu acho que é uma profissão da maior importância. A gente vai conversar, eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar, né, mas claro. hoje, por exemplo, Jorge, e é uma pergunta que a Jaqueline está fazendo, a Ciomara fez, são profissionais de educação física, né? E talvez seja o começo de tudo, numa conversa como a nossa no dia de hoje. Né? Claro que você tem um fenômeno de isolamento, de afastamento social, mas a base do condicionamento físico e psíquico está na educação física. Né? Quando a gente aprovou, eu me lembro bem, que queriam vetar, aí eu convenci o Fernando Henrique, ele se convenceu, Silvia Ponte foi vital também, participou com a gente, ele se Isso. convenceu que a educação física era uma profissão da saúde. E é uma profissão da saúde porque ela mexe com nossa mente, com o nosso corpo, com a nossa capacidade. Então, nesse momento, como é que os profissionais de saúde devem se portar? Quais são os desafios? Como é que pode se ajudar no meio dessa pandemia, desse coronavírus? O que pode acontecer? O que você, como presidente do conselho, portanto, fiscal e coordenador desse time maravilhoso que são os profissionais de educação física, pensa isso? Na verdade, nós desde 98 estamos classificados dentro das 14 profissões da área da saúde. E há pouco tempo atrás nós ganhamos, inclusive, uma classificação específica no Ministério da Saúde. Portanto, nós somos os profissionais da educação, que não podemos deixar e não devemos deixar a questão educacional da educação física, né? E como profissionais da saúde. Nós somos, eu diria, eu me lembro uma vez que um ministro do esporte, que era médico, ele disse: Jorge, sabe de uma coisa? Vocês deveriam mudar o nome do ministério. Eu deveria mudar o nome do ministério.
Quem trabalha com atividade física, exercício físico e esporte deveria ser o Ministério da Saúde. O outro é o Ministério da Doença. Porque nós é que trabalhamos com a educação para a saúde. Nós é que trabalhamos com as pessoas, dando a elas condicionamento físico, que contribui hoje em dia, então, nessa questão da imunidade, que é necessária essa imunidade alta. O exercício físico contribui muito para que as pessoas possam ter essa imunidade alta, o organismo protegido, porque é necessário cuidar da saúde. E a atividade física e o profissional de educação física é exatamente este profissional que trabalha com alegria, com espontaneidade, que conhece a pessoa naquilo que ela precisa, para que ela possa ter um bem-estar físico e mental. Então, neste momento em que as pessoas estão na quarentena, que elas estão tendo que ficar em casa, exercício físico é fundamental, é importantíssimo, porque ele vai contribuir, inclusive, para que as pessoas não entrem em depressão. A gente sabe que ficar em casa, às vezes, quem não está muito acostumado com isso, não, acaba sofrendo um pouco. Ninguém aguenta ficar em casa direto. A gente está ficando porque é obrigatório, senão ninguém ficava em casa. Eu estou em casa Então, desde 16 de março, eu estou enlouquecendo já. Mas todos nós estamos enlouquecendo, agora claro, posso dizer mas a você... tem que fazer, é melhor do que estar transmitindo, recebendo. Tem que fazer exercício físico, os profissionais de educação física têm dado muita orientação, aqueles personal trainers, aquelas pessoas que trabalhavam individualmente, continuam fazendo o trabalho virtualmente, continuam fazendo o trabalho individualmente, seja através de uma live, seja através da filmagem, seja através de orientação. Tem feito. Agora, é importante fazer atividade física. Temos que ficar em casa? Temos sim, mas não fique em casa naquela só de preguiça, não fique em casa só no sofá. Tire um pouco o sentador do sofá e faça um pouco de exercício, que vai te fazer muito bem para a sua saúde, volto a repetir, mental e física. Mas aí, aqui, aproveitando, a Dinha falou assim, como manter o condicionamento físico? O que podemos fazer mesmo por conta da ansiedade? Quer dizer, o que você acha? Vai fazer polichinelo? Vai fazer flexão? Não tem muito o que fazer também, porque o espaço físico não ajuda muito, né? O que você sugere? Mesmo no espaço físico sozinho, outro dia eu estava vendo aqui, e aí entra de novo a educação física como atividade na escola, né? Aquilo que nós sempre brigamos, você brigou muito conosco já quando foi era outro vereadora, projeto, quando foi deputada. Não, no sentido de que seja obrigatório a educação já foi física na escola. Um outro momento outro Numa projeto, eu me lembro bem. Pois é, mas é uma educação física que leve as crianças a entender o porquê da atividade física e como fazer. Veja, eu estou dizendo nós dois, como crianças, nós aprendemos a pular corda. Você pode pular corda em qualquer lugar. Você sabe o quanto de exercício físico, de atividade física, de condicionamento físico, 5 minutos, 10 minutos de pular corda pode fazer bem para as pessoas? Então, veja, são situações pequenas, são situações simples, que podem ser utilizadas num espaço no sentido de manter. Isso, de alguma maneira, aumenta a tua imunidade, não é isso? E se aumenta a imunidade, dificulta a presença do vírus. É isso? Você que é o semimédico, eu sou advogada. Eu não sou médico, eu sou profissional que educa para a saúde. Você é semimédico, eu não disse que você era médico, não. Vocês são semimédicos. Eu sou médico. Nós somos profissionais da saúde, no sentido de que a gente utiliza o exercício físico para dar esse condicionamento físico. Nós utilizamos esse exercício físico como meio para fazer com que as pessoas entendam a importância da atividade física. Porque hoje nós estamos passando por essa questão do coronavírus. Mas antes nós tínhamos a questão do sedentarismo, nós ainda temos a questão, mesmo pós-coronavírus, de um problema que pode ser muito mais sério que a obesidade. E a obesidade, não fala aí, você não pode falar que você já me pegou, entendeu? Mas vamos lá, estou brincando. Mas veja, é grave, principalmente em crianças. Seriamente. Vamos pensar seriamente, as crianças 2, 3 meses agora em casa, praticamente fechadas, se não trabalharem um pouco alguma coisa, essa obesidade vai aumentar. Então, este é um problema seríssimo. É um problema de saúde pública, a gente vê os números dos Estados Unidos. Para você ter assim, foi bom você falar, gente. Eu acho que sexta-feira, estou combinando, a gente vai fazer uma live só para falar como é que mães e pais aturam crianças em casa durante esse período. Né? Já está marcado, a gente só está confirmando o horário, mas a gente vai fazer claro, como especialista, porque eu não sou, até porque a minha já está com 23, mas um pouco dizendo
como é isso, né? Como é que é esse condicionamento, como é que tem que ser essa alimentação, como é que você trata com essa criança, como é que você não mata a criança, porque ela, claro, você imagina, eu estava falando, a Érica, que é a especialista, ela tem um filho de 5, uma de 2 e um bebê. Falei, e você continua viva? Ainda vai fazer live comigo? E assim, mas é porque ela ama o que faz. Mas, enfim. Então, não, eu acho que esse é um problema sério. é muito Esse é um grave. problema sério, precisa ser considerado, porque vão haver consequências em relação a essa questão do coronavírus. O coronavírus é um momento, que você disse muito bem, é um momento agora, um momento delicado, um momento difícil, é um momento em que a gente tem que atuar neste momento, atuando em cima da crise, atuando em cima do problema, e o problema neste momento é não deixar as crianças ficarem totalmente sedentárias, contrabalançar um pouco essa questão do exercício com, evidentemente, a alimentação, precisa tomar cuidado com esse processo para que a criança não acabe tendo problemas maiores depois do coronavírus. Então, como nós estamos falando, essa questão do profissional de educação física, a educação física, a atividade física, ela é fundamental, tanto nesse momento como pós-pandemia que vai acontecer, principalmente em relação às crianças, aos jovens, e não podemos esquecer dos idosos, né, que é a mesma situação, né? Vão ficar muito em casa agora, vão ficar vendo televisão, vão ficar parados, isso aí pode isso que eu estava falando, digamos, no intervalo da live, eu estava falando exatamente isso, né? Que a gente combinou com o Marcelo Benetti, vamos fazer exercícios, né? É uma live, ele é um profissional de educação física, mas também é fisioterapeuta, para ensinar um pouquinho o que as pessoas podem fazer para manter os pulmões melhor. O César está perguntando, ele vai falar um monte de coisa, vários estão perguntando, e antes de falar na ADI, falar na questão específica do profissional de educação física, eu queria um pouco saber o que você achou, o que está pensado. Todo mundo teve que se inscrever no Ministério da Saúde para fazer um curso, não é isso? Explica um pouco isso, que eu não sei se todos os profissionais se inscreveram, mas se não todos, grande parte. E se eles forem aproveitados, qual é o tipo de garantia que esses profissionais têm de não estarem passando o que está passando, por exemplo, pessoal hoje do Souza Guiar, ou de alguns hospitais do Rio, né? O pobre doutor Antônio é maravilhoso. Não é a questão do hospital, mas é a rede que às vezes não, que infelizmente tem hospitais que não têm o EPI, não tem, ou seja, os equipamentos de proteção individual, que são absolutamente vitais. Imagina o que vai fazer o profissional de educação física, que esse sim não está nem acostumado a se mexer. Qual é a ideia? Qual foi a ideia do Ministério da Saúde? Se bem que foi na época do Mandetta, não sei se continua agora. Explica para nós. Não, continua. Tanto continua que nós já recebemos de novo o ofício do Ministério da Saúde, novamente pedindo para as inscrições de todos os profissionais da área da saúde. Como nós somos profissionais da área da saúde, nós também distribuímos para que eles se inscrevam. Agora, é importante entender que nós não vamos fazer o papel do médico. Não, claro que não. Não vai fazer o papel do médico, né? Não. O profissional de educação física hoje, ele trabalha no SUS, ele trabalha no NASF, ele trabalha em hospitais, ele tem uma série de atividades. Aqui no Rio tinha um projeto maravilhoso, que eu acho que não tem mais, mas nas academias da terceira idade, o projeto era lindo, lindo. Ainda continua a academia da cidade, que continua dentro Não, mas não era hospitais. academia da terceira idade fora, não, acho que eram dentro das clínicas da família. Exatamente. Não é as outras, não. Dentro das clínicas da família. É um projeto lindo. Enfim, o profissional está ali. Então, neste momento, o que o Ministério, pelo menos pelo ofício que eles encaminham para nós, o que o Ministério da Saúde precisa? Ele precisa de ter mão de obra para fazer uma série de atividades. E o profissional de educação física, ele não vai atuar, evidentemente nós estamos de fora, não vai atuar prestando exercício físico, mas ele vai atuar dentro das possibilidades do Ministério da Saúde, fazendo telefonemas, fazendo pesquisas, levantamentos, contribuindo para que o Ministério da Saúde possa ter o maior número de informações possíveis. Então, o profissional de educação física vai contribuir com o pessoal da assistência social, né? Aqueles que se inscreverem, a maioria vai se inscrever. Agora, a grande maioria, pelo menos todos que eu conheço, se inscreveram. Está todo mundo fazendo curso. Eu mesmo me inscrevi, não me aceitaram, mas eu me inscrevi. Porque você já está novinho demais para ir. Pois
Mas é no tudo grupo bem. de De risco. qualquer forma, é importante entender que o profissional de educação física vai atuar, sim, junto com todo o staff da saúde, mas vai contribuir nesse processo dentro daquilo que ele pode. Eles têm um questionário, dentro do questionário eles perguntam quais são as especialidades, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode, e eles vão deslocar esses profissionais, cada um para aquilo que eles teriam competência para fazer, condições de fazer, ou se algum tiver uma especialidade específica que possa ajudar mais diretamente nessa questão do respiratório, ele vai ser aproveitado também. Mas a maioria, com toda certeza, dos profissionais vão atuar no suporte a essa questão que hoje o Ministério da Saúde precisa e a Secretaria de Saúde também nos estados e no município. Como É, você disse, é um problema sério hoje, é gravíssimo que nós estamos passando, é uma crise que eu acho que ninguém esperava, ninguém não, é pior imaginava que que a Terceira Guerra. Não, não existe. Você tem mais de 1.000 mortos. O Brasil já. Eu não gosto nem de pensar nos números, porque eu enlouqueço. além das mortes, o número de pessoas que estão doentes, o número de pessoas que têm que ficar em casa, Não, tudo parou fechado, tudo. enfim, Não, você está vendo, mundo em parado. Manaus tem uma ordem de lockdown. E se a gente continuar do jeito que está, daqui a pouco tem a mesma ordem no Rio, porque Sim, se as pessoas continuarem saindo para passear, né? Não é que não estou falando daquelas pessoas que precisam sim, sair, né? claro, Porque vão claro. trabalhar, porque é obrigatório, porque o patrão liberou, ou porque são profissionais de saúde, ou porque são da Saúde. Conlurb, ou de saúde, ou porque são da Conlurb, ou porque são policiais. Não, nada, não estou falando desses profissionais Sim, que são obrigados a sair. Não, eu estou falando sim, daquele sim. que sai para tomar. Você passa na rua, o cara tá batendo papo, tomando chopp, tá de férias, né? Vai para a praia. Olha como é que eu estou branca. Não estou mais branca porque não dá. Bom, agora eu vou falar um Vamos pouquinho. A lá. gente até tinha falado sobre isso, e o Marcelo Benetti está me cobrando, que eu não falei ainda. Se eu não falar, eu apanho. Né? E os Opa, meninos, todos, todos vai eles me ver. cobrando. Todos eles me cobrando aqui pelo Face e nas mensagens. E a gente já tinha conversado sobre isso, a preocupação com essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi feita ainda no governo do PT, que acaba literalmente com o Conselho. Eu já sempre disse, o PT nunca foi, eu não gosto de politizar essas coisas não, mas é real. O governo do PT nunca foi favorável, né, à regulamentação de profissões, tanto que a última profissão regulamentada no Brasil foi a educação física. Depois dessa, Graças a você. eu sei, mas a gente conseguiu ainda regulamentar a arqueologia. E foi vetada no governo Lula e eu não consegui derrubar o veto sob a grande alegação de que não era da saúde. A gente conseguiu, não consegui com os Isso. arqueólogos, mas pelo menos a gente conseguiu educação física. E agora tem essa ação direta de inconstitucionalidade que ameaça isso tudo. Explica um pouquinho, né, a Tá. desregulamentação, uma coisa que está há 20 anos funcionando, que a gente lutou bravamente, todos os profissionais de educação física, em todos os estados do Brasil. Como você disse, são mais de 500 mil profissionais e agora resolvem. Com uma canetada, você pode acabar com toda uma luta. E quando você falar, você já aproveita e já embarca dizendo quais são as consequências, porque já tem um bando de perguntas aqui ainda e ainda estou com Tá medo do bom. tempo. Essa questão da desregulamentação é que, em 2005, a PGR, Procuradoria-Geral da República, resolveu entender que havia um vício de iniciativa na lei que nós conseguimos promulgar no Congresso Nacional. Entende a PGR de que qualquer autarquia só pode ser criada através de um projeto de lei criado pelo Executivo e não pelo Legislativo. Naquela ocasião, nós já falávamos sobre isso e o Legislativo deixou claro que conselhos profissionais são autarquias sui generis, que, aliás, isso é o próprio São STF diferentes das deixou claro outras, isso, é isso. que não é uma autarquia que dependa do governo, não Não tem tem dinheiro subvenção público, governamental, é isso. Não não tem tem dinheiro dinheiro público, público, e não tem vínculo com nenhum órgão é isso. governamental. É Portanto, é uma isso. É autarquia. independente. É dos profissionais para os profissionais. Portanto, é uma Exatamente. autarquia diferente. Só chamam de autarquia porque não tem outro nome. Mas não é Mas, uma autarquia infelizmente, normal. você, como advogada, sabe disso. Tem alguns doutrinadores que pegam na letra morta da lei. E a letra morta da lei é Ah, não, Jorge. No melhor você está indo. Seu sinal. Vai e volta. Vai e volta para ser rápido.
Ai, que bom, voltou. Em 2005, entrou com esse projeto. De 2005 até hoje, o projeto estava no STF, passou Projeto não, a ação. Perdão, ação direta de constitucionalidade. Passou por 3 Entrou ou em 4 2005, a gente está em 2020, então tem 2005, 15 anos que isso está exatamente. rolando. Bom, mas Exatamente. graças a Deus, Agora na o hora que ministro Fux, né, na hora que é resolveu. julgar, o ministro Fux foi lá e tirou de pauta, é isso? Não, ao contrário, o ministro Fux é o relator e resolveu entender que o projeto há o vício de iniciativa e que, portanto, é Nossa, mas inconstitucional. o Fux é um homem das lutas, né? Entendi, mas enfim. Bom, enfim, Cabeça de juiz a gente não discute, a gente aceita. Então, mas, infelizmente, nesse processo acaba nos prejudicando, né? Porque se ele diz que o artigo 4º e 5º da lei, que é o que cria o conselho, os conselhos regionais, é inconstitucional, acaba a fiscalização, acaba o conselho, acaba a profissão. Felizmente, o ministro Edgar Mendes, o ministro Mendes, né, observando lá, pediu vista... Foi Alexandre Moraes? Não, foi o Mendes. Foi Alexandre Moraes? Não. O Alexandre Moraes, por enquanto, está botando ao contrário. Quem pediu vistas foi o Mendes. Pediu vistas ao processo, perdão, à ação, né, que está lá, e agora vamos aguardar o desdobramento disso. Mas a questão disso agora nós temos 2 caminhos, né? Primeiro, eu acho que você tem que fazer um grande movimento com esses 500 mil profissionais. Você pode puxar isso pelo Conselho, não a desregulamentação, porque isso é um atraso, você imaginar, e aí já vamos falar um pouquinho da profissão, que a gente não tem 20 minutos, dá para falar, vamos tentar ser bem rápido, porque aí foi um grupo de profissionais de educação física, a gente tem alguns projetos aí que a gente conseguiu na Secretaria, no Ministério da Educação, no Ministério do Esporte, a gente está tentando a renovação, mas muitos profissionais de educação física a gente fazem parte do nosso grupo, a gente conversa, sabe um pouco as necessidades. Aí o Cadu, né, e o Marcelo e o Jorge Dalta se uniram e fizeram aqui umas perguntas a partir dos grupos de profissionais de educação física. Somos assim, meia durinhas, mas assim, tem que ser, não tem graça. Vamos lá. Qual é o posicionamento do CREF com relação aos dos condomínios não terem nas suas academias profissionais de educação física, nem nas academias, nem nas salas de ginástica? Quando, por exemplo, na farmácia tem farmacêutico, por que não tem profissional de educação física onde é para fazer educação física? Nas academias dos condomínios. Não, vamos lá, eu não posso falar em nome do CREF, eu vou falar em nome do CONFEF, que é onde nós... Desculpa, CONFEF, tranquilo, é que eu sempre falo CREF, CONFEF, desculpa. Nós vamos não, tá tranquila, querida, nós sempre baixamos as normas e debatemos essas questões. Na verdade, é obrigatório, sim, em qualquer lugar que se preste serviços em atividade física, haver um responsável técnico e um profissional de educação física. Isso é uma obrigação, tanto por lei quanto por normas do Conselho Federal de Educação Física. E todos os CREFs atuam nesse sentido. O que existe em relação aos condomínios é uma situação um pouco diferenciada. É porque você tem alguns condomínios que têm pequenos locais onde você possibilita que as pessoas pratiquem atividade física e não tem nenhum profissional, não tem nenhuma orientação. É um local onde você simplesmente possa praticar a sua atividade por livre e espontânea vontade. É um pedaço de um terreno que pertence aos condôminos, né? E neste caso, então, é diferente. O que eu posso afirmar é, aonde tem prestação de serviço, aonde existe a possibilidade da prestação de serviço, a obrigatoriedade de ter um responsável técnico profissional de educação física para acompanhar tudo aquilo. Tá. Como é que o CONFEF, através dos CREFs, tem feito em relação a profissionais que não são formados, quer dizer, não têm a qualificação técnica necessária e que estão ou nas redes sociais agora com a pandemia ou que eventualmente estão ministrando aulas de atividade física? Felizmente, ao longo desses 21 anos, nós fizemos muitas campanhas para mostrar à sociedade a importância dela nos auxiliar fiscalizando, ou seja, pedindo o registro profissional.
Além disso, nós temos vários, os CREFs têm os seus fiscais e que acompanham, que vão nos locais, vão nas academias, vão nos clubes, vão nas praças públicas, vão nas praias, vão em todos os locais, para identificar se aquele profissional que está prestando o serviço, ele tem o registro profissional. Então, nós temos feito isso. Nas redes sociais, o que nós fazemos? Nós procuramos identificar quem é a pessoa, o nome daquela pessoa, verificamos na relação se ele é registrado ou não. Em não sendo registrado, nós estamos encaminhando denúncia ao Ministério Público, que hoje tem todas as condições para impedir que esta pessoa possa continuar desenvolvendo o trabalho, mesmo virtualmente. É uma sugestão deles aqui que eu acho que é muito legal. Nesse momento de pandemia, as pessoas não sabem bem como é que se monta nem a live. Muitos não sabem. Eu, se não fosse minha filha, não chegava nessa. Você também não. Não tem nenhum tipo de curso de capacitação para os profissionais de educação física. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, que pudesse ajudar, que ele pudesse, nesse momento, principalmente, de pandemia, e depois mesmo, suavizar a vida das pessoas, melhorar a saúde de todo mundo através, não só da rede, mas como um curso de capacitação. Vocês promovem isso no CONFEF, CREF, no sistema, né? Melhor. Não. Confesso a você que não promovimos, não. Na verdade, nós, de certa forma, éramos um pouco avessos a essa questão de ensino à distância, orientação virtual, por entendermos que a orientação presencial, né, você poder fazer uma avaliação, poder identificar a pessoa, para poder fazer um diagnóstico, para poder fazer uma boa prescrição dos exercícios, a gente sempre defendia que era fundamental ter essa relação pessoal. Já vários profissionais se especializaram nisso, começaram a fazer trabalhos online, começaram a fazer um trabalho de oferta, tem vários de atividade. No nosso projeto, no ECO, quase todos os profissionais de educação física estão dando aula, é uma farra. Certamente agora, com esta situação que vai ficar aí durante algum tempo, há uma intencionalidade de começar a fazer uma reunião, um congresso, um seminário, enfim, com esses profissionais que já têm essa expertise para poder, de alguma forma, oferecer um curso para outros profissionais poderem atuar dessa forma. Isso era bem legal, você monta uma reunião de Zoom e pode ajudar, ou conversa com os CREFs, né? Acho que pode ser um negócio legal. Não, com certeza, isso aí vai com certeza. Essa pergunta aqui é de qualquer profissional de educação física, como é o meu objetivo é ouvir, vamos lá. Por que o profissional de educação física não tem um piso salarial como tem as outras profissões? Eu acho que é legal, embora essa não seja uma atividade do conselho. Na verdade, deveria ser um sindicato. Não, também é do conselho, né? Vamos lá. Explica você que é melhor do que eu. Na verdade, o conselho não legisla sobre piso salarial, nem sobre trabalho. Ele legisla sobre a qualidade do exercício profissional e a defesa da sociedade ser atendida por nós. Mas é importante dizer Mas você como a nossa atividade, a nossa intervenção tem várias possibilidades de intervenção, quer dizer, é escola, é educação, é clube, é personal trainer, é academia, você teria que ter algum processo de piso salarial para diversas possibilidades dessas intervenções. Então, por exemplo, o professor ele tem um piso salarial. Não é o professor de educação física, mas o professor está inserido naquele contexto, né? Os sindicatos têm feito pisos salariais e acordos coletivos com os sindicatos das academias. Então, ali você tem outro piso salarial. Os clubes têm outro tipo de piso salarial. O que não tem é um piso salarial específico para o profissional de educação física, em função dessa dificuldade de você poder identificar qual é o ramo de trabalho que eu vou fazer o piso salarial. Então, na verdade, o profissional se insere e, no mesmo formato dos outros, está se trabalhando isso. Eu quero só resgatar, que aí você conhece isso melhor do que eu, nós estamos, sim, com um projeto de lei no Congresso Nacional, no sentido de que o ganho, quer dizer, o salário dos profissionais de educação física no SUS e no NASF, seja igual a todos os profissionais da área da saúde. Isso é muito importante. É um ponto que as pessoas têm reclamado. Isso é muito importante. Claro, então, não é justo você estar lá trabalhando no mesmo setor e ganhando menos. Né?
o psicólogo, o fisioterapeuta ganha diferente, ganha mais do que o profissional de educação física pelo mesmo tempo de trabalho. Não, Então, e por atividade tão importante quanto. O mais importante é isso. E aí o Conselho não tem como estabelecer esse piso. O Eu sei que Conselho não. tem sim. Vai ao Congresso Nacional, né, aliás, apresenta um eles são projeto de muito. lei. Deixa eu aqui dar um testemunho. Eles são muito bons no Congresso. Mesmo eu não estando lá para ajudar, eles conhecem todo mundo, eles vão, batalham, vão todos os CREFs do Rio, tá lá, o André, enfim, os meninos sempre foram. Vem o CREF de cada um dos estados e vai todo mundo nos seus deputados e reclama, e xinga, e reclama, e cobra, e acaba que eles conseguem aprovar o que eles querem. Eles são danados. Estamos pensando. Nem sempre. Nem sempre, mas assim, mas muita senti muita coisa. falta de você lá, porque você era muito aguerrida. Não, é verdade, Laura. Eu não estou aqui. Você sabe que eu não tenho essa. Nem eu sou de Mas Argaceda. é porque nem todo deputado abraça a causa como você abraça. Não estou reclamando de nenhum deputado. Não, eu sei, mas é uma característica. Eu sou abusada. Mas é que você quando pegava o negócio, você ia ali, ia firme, ia atrás. É uma característica, na minha vida, é forma de ser. Né? Não é nada contra ninguém, não. É que eu sou assim mesmo. Tem um deputado muito amigo que ele diz assim: Laura, você, quando queria uma coisa, enquanto você. Até me disse isso. No dia do meu aniversário, ele gravou para mim dizendo isso. Pedro Paulo disse assim: quando ela queria uma coisa, não tinha ninguém que tirasse lá e ia até o final para resolver. Mas eu acho que assim, quando você se compromete. Foi o que eu disse no começo. Quando a gente se compromete com uma coisa, tem que ir até o fim. Espera aí que tem mais pergunta. Uma coisa bem importante, que eu fiquei preocupada aqui na pergunta, porque eu acho que é importante. Os meninos estão dizendo aqui, quando o governo liberar a população, de uma maneira geral, saiu da pandemia, mas o vírus continua. Né? Não necessariamente a vacina vai estar. Né? Como é que faz? Né? Não necessariamente a gente... E como é que esses profissionais... A academia vai voltar a funcionar, os projetos, graças a Deus, vão voltar a funcionar, a ginástica na rua vai voltar a funcionar. E aí? Como é que esses profissionais se protegem? Vai todo mundo de máscara? O que vocês, como conselho, podem sugerir aos governadores quando dessa liberação? Não é uma coisa que você precisa responder. Eu acho que é uma sugestão mais deles. Como é que o Conselho Federal pode sugerir aos seus governadores? Eu um pouquinho, mas eu vou... Foi culpa minha, entrou um telefonema aqui. Não tem problema, tem problema. Veja só, eu tenho muito defendido, várias pessoas têm me perguntado, Jorge, mas não é hora de abrir academias, as academias precisam ser abertas, porque o profissional... Esse negócio de academia, daqui a pouco eu falo, tá uma confusão. Pois é, não. Aí as pessoas me perguntam, mas Jorge, o que a gente tem que fazer? Eu digo, olha, primeira coisa que nós já fizemos e mandamos para o governo, mandamos para as secretarias, é entender que a atividade física é atividade essencial. É tão essencial quanto o lixeiro, quanto o enfermeiro, porque sem atividade física você vai ter vários outros problemas sérios. Então, primeiramente, entender que a atividade física deve ser considerada no rol das atividades essenciais. Sim, uma atividade de saúde, em princípio, ela já é essencial naturalmente. Mas não entrou no rol das atividades. Então, a gente precisa trabalhar para que isto aconteça. A segunda questão é relacionada à proteção. O profissional vai ter que se proteger. Veja, hoje, em algumas praças públicas, você vê o profissional de educação física trabalhando lá. Ele está dando atividade do personal trainer dele. Ótimo. Não está com 10, 15 pessoas, está com 1, 2 no máximo. Todos estão de máscara, todos estão usando luva, todos estão com álcool gel para lavar as mãos o tempo todo, porque o grande problema desse vírus é a questão de você pegar alguma coisa e botar a mão no rosto. Então você tem que se proteger para que você faça atividade e não se polua, ou não receba esse vírus de alguma outra pessoa. Então, usar a máscara, lavar a mão, fazer aquelas proteções todas que são ditas. Então, bom mesmo é aquela máscara que eu já soube que tem na Moeda, eu acho, um amigo meu me disse hoje, aquela que é um plasticão até aqui, mas também dá para fazer com papel, aqueles plásticos que a gente faz pastinha de colégio, para meter aquele treco aqui. O importante é se proteger. O profissional vai ter que se proteger em relação a essa questão para poder continuar trabalhando. E a questão da aglomeração. Esse é que é o grande problema. Você falou muito bem. O vírus não vai morrer,
As pessoas aqui vão ter que ter um outro tipo de comportamento, vão ter que ter um outro tipo de processo educacional para entender que eu não posso ficar com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo numa sala sem nenhuma proteção e que isso me causa riscos. Então, vai haver, sim, uma série de mudanças de comportamento, tanto do profissional quanto do beneficiário, que são as pessoas que praticam atividade física, nesse sentido da proteção. Mas é importante nós lembrarmos que hoje, ainda hoje, tem várias pessoas fazendo atividade que não estão tendo problema nenhum, desde que tenham dentro desta proteção. Mas o ideal é fazer isso em casa. Por exemplo, a gente teve ontem uma denúncia, eu faço parte de um grupo de pessoas, de companheiros, de lideranças da Ilha do Governador. Né? E estava a Mimi, que é uma figura maravilhosa, deliciosa, estava dizendo que ela estava assustadíssima porque tem uma determinada academia na ilha que as pessoas estão entrando escondidas e estão todos lá, malhando. Você não... E aí os números da Ilha do Governador de Covid são assustadores. Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando a legislação e faz tudo escondido. Eu sei que é difícil para o dono da academia, eu sei que é. Eu sei que é difícil para todo mundo, como é para o dono do restaurante, como é para o dono do teatro. Claro, é difícil para todo mundo, porque ninguém está trabalhando. Mas na hora que você expõe aquelas pessoas, né, a gente tem que ter muito cuidado, é um momento muito difícil, porque você não expõe só quem está na academia malhando. Quando o cara sai, ele está expondo a população inteira. Né? Então, um profissional de saúde, como é o profissional de educação física, não pode topar fazer esse tipo de coisa, quer dizer, participar desse engajamento complicado que é fazer funcionar escondido uma academia ou outra. Eu concordo com... Eu acho que tem um processo ético aí, tem uma postura ética do profissional que não deve fazer esse tipo de situação, porque não deve colocar em risco a si e aos outros. Isso aí está no procedimento ético. O que eu tenho dito para as pessoas é que essa questão da academia ela precisa ser tratada de uma certa forma individualizada. Porque, veja, você tem umas academias de personal trainer, um estúdio, onde você trabalha com uma ou duas pessoas. Qual seria o problema? Não, eu acho que não. É igual casa. Isso que eu estou dizendo. Esse é o problema, entendeu? Eles estão tratando a academia como se fosse uma coisa genérica. Eu acho que, de alguma maneira, vocês podiam, você e os CREFs, conversar um pouco com os governadores, oficiar. Agora, tem uma questão aqui, a gente só tem 6 minutos, mas primeiro responder para a Simone, Simone Figueiredo fez lá no Facebook uma pergunta, se existe um exercício específico no problema respiratório. Eu vou repetir, a gente vai fazer na nossa página umas aulinhas vamos dizer, que vai tratar, vamos dizer, o mesmo profissional, que é um profissional de educação física e de fisioterapia, para, de alguma maneira, te ajudar no problema respiratório. Agora, e você fazer na sua casa, sem precisar sair de casa. Mas o César traz um negócio muito importante, que os meninos também já tinham dito, que é a preocupação. Quer dizer, as academias estão fechadas, os projetos estão parados, né? O profissional de educação física está cada vez mais desesperado com o desemprego. Com certeza. Existem vários programas, né, de crédito, mas ninguém nunca pensou no programa de crédito para a educação física, porque são 500 mil no Brasil inteiro. Então, assim, já é uma outra sugestão deles. Talvez vocês já tenham feito alguma coisa, se você puder dizer melhor, mas a sugestão é que, de alguma maneira, vocês, nessa conversa com os governadores, expliquem a importância e, de repente, consigam ou tentem ajudar esses empresários da saúde física, né, e mental, consequentemente, possam ter algum tipo de crédito para desenvolver e para que esses profissionais não fiquem desempregados, porque aí é outro problema, mais problema. Infelizmente, essa é uma situação que você disse muito bem, está pegando ambulante, está pegando garçom, está pegando todo mundo, está pegando vários profissionais, está pegando inclusive médicos que não estão podendo abrir nem as suas clínicas. Então, todos nós estamos sendo muito afetados por esse tipo de situação. Né? Uma providência que nós tomamos foi inserir o profissional de educação física nesse rol dos R$600. E no início ele nem estava. Né? O autônomo, o profissional autônomo não estava nem inserido nesse processo. Então, eu sei. Já foi uma luta de vocês. É pouquinho, mas... Se conseguiu... Vai juntando, né? Vai juntando. Todo mundo tem a sua reserva também.
Estamos tentando, junto ao Banco do Brasil, para fazer cada vez um crédito especial para o profissional de educação física. Já É existem isso que você tinha que créditos. falar, tá vendo? O conselho está junto com os CREFs, ajudando, batendo lá no Banco do Brasil para conseguir dinheiro, porque essa é uma obrigação de Estado, é uma obrigação de Estado, não é favor, gente. R$600 não é favor. Qualquer lugar do mundo, a pandemia está em todos os lugares onde há pandemia, o investimento é gigantesco. E no Brasil tem que ser também. Vai ter dinheiro para depois consertar a estrada. Não adianta ter a estrada linda se você não tiver o cidadão para andar nela, não é isso? Então, primeiro as pessoas, mas as pessoas de verdade, né? Não é como a gente ouviu aqui no Rio, não. Vamos lá, não vamos politizar, porque não é hora de politizar. Mas, 1 minuto você dá tchau, que eu também tenho 1 minuto depois. Primeiro, para dizer a você, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você, de rever você, maravilhosa, cada vez mais preocupada com essa responsabilidade social que você sempre teve, trazendo para nós, para várias questões relacionadas à prática da atividade física, à prática da vida, à prática da saúde, e dizer a você que nós continuamos com aquele compromisso que fizemos com você nos anos anteriores. Continuamos com a nossa responsabilidade social, querendo que a sociedade seja atendida com dignidade e segurança pelo profissional de educação física. Não esmoreceremos nessa luta. Obrigado, Laura. E parabéns mais uma vez pelo seu aniversário. Bom, primeiro agradecer, então, a todo mundo que está aqui, pedir desculpas. Agora estou vendo aqui o Xandinho, a Dinha, não dá para falar todo mundo que veio hoje na live, que está lá no Face também falando. Agradecer mais uma vez a Suelen e a Giovana, que fazem com que a gente possa me ensinar, e tomam conta, e pegam as perguntas e retransmitem, enfim, que fazem essa logística que eu não sei fazer. Agradecer a cada um. A gente depois vai colocar na rede de novo o que vai acontecer a próxima live, e o que vocês quiserem, o que a gente puder ajudar, no que a gente puder, tiver ideia para a live, manda para o Face, manda para o Instagram, que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Um beijo no teu coração, Jorge, obrigada. Obrigada a você e a toda a sua equipe, né? E obrigada a todo mundo que participou hoje. Boa noite para todos e que Deus nos abençoe. Beijo no coração de todos. Beijo, Deus proteja, amém. Beijo. Obrigado.